E aí, alunos, tudo bem? Sou Gabriel, professor de Química, e o tema da aula de hoje é saponificação. Então, vamos para a aula. A primeira habilidade quando estudamos as reações orgânicas é saber o que essa reação orgânica, essa reação química, ela vai produzir como produto principal. Então, no caso da saponificação, o produto principal dessa reação química é a produção de sabão, que é o famoso sal orgânico, que utilizamos ali para limpar os objetos, o famoso sabão. Sapo, ele vem do latim, que significa sabão. Ficação é a produção ali do sabão. Então, o objetivo principal dessa reação química é a produção de sabão. Perfeito. E como que esse sabão ele é produzido? Lembrando, sempre que eu falar sal orgânico ou sabão, estou me referindo ao mesmo produto, porque o sabão ele é classificado como sal orgânico. Seguinte, na reação de saponificação, eu coloquei um exemplo aqui, genérico, um exemplo básico, para entendermos como que é o mecanismo da reação de saponificação, para você conseguir fazer qualquer reação de saponificação depois. E depois, ao longo da aula, a gente vai ver um outro exemplo, que aí sim é a reação química que produz o sabão que a gente conhece. Então vamos lá. Nessa reação de saponificação, eu preciso de dois reagentes principais para produzir o sabão. O primeiro reagente é o grupo éster, 2 oxigênios entre 2 átomos de carbono. A função orgânica é éster. Eu coloquei um éster aqui como exemplo, o etanoato de metila. E para reagir com esse éster, eu adiciono uma base, que pode ser tanto o hidróxido de sódio, que é uma base bem famosa, ou o hidróxido de potássio. Duas bases ali muito utilizadas para a produção do sabão na saponificação. Então a reação de saponificação, ela parte de um grupo éster reagindo com uma base, formando ali o sabão e o outro produto, que é o álcool. Então vamos lá. Como é que funciona esse mecanismo na reação de saponificação? Em uma reação química, os átomos dos reagentes das duas moléculas, eles se rearranjam, tem uma quebra nas ligações químicas e formam novas ligações químicas para formar os produtos. Qual que é a estratégia que utilizamos na reação de saponificação? Partimos da seguinte ideia. Vamos ter que achar nas duas moléculas quem está negativo e quem está positivo nas duas moléculas. No caso do éster, eu tenho uma estratégia que eu vou utilizar para descobrir quem é que é o negativo na molécula do éster. Seguinte, aqui eu tenho um oxigênio que está fazendo uma simples ligação com o carbono que eu coloquei em vermelho. É essa ligação entre esse oxigênio e esse carbono que será quebrada na esterificação. Então é o seguinte, o oxigênio, e lembra, sempre você vai olhar o oxigênio que faz a ligação simples. Você não vai olhar o oxigênio da dupla, só o da simples. Esse oxigênio que está ligado com esse carbono, falamos que o oxigênio ele é um elemento muito eletronegativo. Eletronegatividade, em uma ligação química covalente, que é essa ligação aqui, que eles estão compartilhando os elétrons eles possuem uma tendência de ficar mais perto do elemento mais eletronegativo. Então, os elétrons dessa ligação vão ficar mais perto do oxigênio. Então, o oxigênio, sempre vamos classificar na esterificação, o oxigênio sempre será o negativo, que ele está parcialmente negativo. Ele sempre que será o negativo nessa molécula do éster. Se o oxigênio é o negativo, então o positivo é quem? O carbono que está ligado com o oxigênio. Você nunca vai escolher o carbono que faz dupla ligação. Você vai escolher o carbono que faz simples ligação com o oxigênio aqui, que é o carbono que geralmente está à direita do oxigênio. Perfeito. Encontrei quem está positivo e negativo no éster. Agora eu vou descobrir quem está positivo e negativo na minha base, que é o hidróxido de sódio. Seguinte, aqui eu tenho o grupo OH ligado ao sódio. É uma ligação iônica. O grupo OH, que é a hidroxila, sempre é negativo. É uma base, ele vai perder aquele grupo OH, que é a hidroxila, negativo. E o sódio, que é um metal, sempre vai ficar positivo. Deixa eu só arrumar esse meu positivo aqui. Opa! Então o sódio sempre será o positivo aqui na minha base. Então o sódio positivo, hidroxila negativo. Perfeito. Descobri quem é negativo e quem é positivo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Essa ligação entre quem está positivo e negativo vai ser quebrada nas duas moléculas. Então eu vou quebrar essas ligações aqui. E agora o que eu faço? Os opostos, eles se atraem. O positivo com o negativo tem uma atração entre si. Então o que vai acontecer? O positivo da cadeia do éster, que é o carbono, vai se juntar com o grupo OH, que está negativo na outra molécula. Quem está positivo aqui na base, que é o sódio, vai se juntar com quem está negativo aqui no meu éster. E aí eu só monto agora a cadeia carbônica juntando com essa junção de quem estava negativo com quem estava positivo. Aí vai ficar como aqui agora? Só copio aqui do lado. Vamos ter aqui o grupo CH3 ligado com C dupla O oxigênio. Agora sim, repara, esse oxigênio, ele estava negativo. Então deixo ele aqui negativo aqui do lado.
Quem é que se juntou a esse oxigênio? O sódio, que está positivo. Então aqui do lado eu vou colocar o nosso átomo de sódio, aqui do lado aqui. Na+. Pronto. Esse cara que eu formei é o nosso sal orgânico, conhecido como sabão. Mas repara uma coisa importante. Por que eu não coloco um tracinho entre o oxigênio e o sódio? Porque o tracinho ele indica ligação covalente entre a metal e a metal. Aqui eu tenho o sódio que é o metal não faz ligação covalente. Ele não compartilha os elétrons. Então você vai colocar os íons, oxigênio negativo e o sódio positivo. Essa ligação que existe aqui é uma ligação iônica, que acontece entre íons. Por isso que chamamos o sabão de um sal orgânico, porque essa ligação é uma ligação iônica e todo sal é um composto iônico, tá? Então aqui nós temos o nosso primeiro produto da esterificação, que é o nosso sal orgânico, conhecido como sabão. Então aqui é o nosso sal orgânico. Sucesso! Aí é o seguinte, vamos agora montar o nosso segundo produto da nossa esterificação. Quem é que vai se juntar aqui? O grupo CH3, ele se juntou com o grupo OH. Então eu só copio aqui. Como é que vai ficar? Que tinha ali. E nesse CH3, ele se ligou com o grupo OH que estava presente na base. Aí eu coloco o grupo OH aqui. E o mais, porque formou esses dois produtos. Qual que é o nome dessa função orgânica? Que eu tenho o grupo OH ligado com carbono, um álcool. É a função orgânica álcool. Nesse caso é um álcool metanol. Então aqui um álcool foi produzido na esterificação. Perfeito? Esse álcool aqui a gente conhece o nome, é o nosso álcool metanol. Porque tem apenas um átomo de carbono. Então esse que é o mecanismo que vamos utilizar em toda a reação de saponificação. Essa estratégia. Achar as cargas positivas e negativas, depois você quebra a ligação entre elas, junta quem está positivo com quem está negativo na outra molécula e monta as novas cadeias carbônicas. Mas essa reação ainda não é a reação famosa que aparece para produzir o sabão que a gente conhece. Então no próximo quadro eu vou colocar aqui a reação que aí sim produz o sabão que a gente conhece. Mas antes disso, tirem um print. Tirou o print? Então sucesso! Vamos ver agora a reação que produz o sabão que a gente conhece. Então agora sim, vamos ver a reação que produz o sabão que a gente conhece, que utilizamos aí no nosso cotidiano. Então é o seguinte, a produção de sabão, de modo genérico, a gente sabe que parte de um éster reagindo com uma base, produzindo o sabão e o álcool. Só que, geralmente, esse éster está presente nas gorduras, que pode ser tanto a gordura animal, ali na forma sólida, ou a gordura vegetal, ali os famosos óleos. Então é o seguinte, é uma gordura reagindo com uma base, que pode ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, até cinzas, em alguns casos, já foi utilizado para produzir o sabão, produzindo o sabão mais a glicerina, que é a reação que a gente conhece ali, para produzir a placa, o bloco de sabão que a gente conhece. Então é o seguinte, eu falei para vocês que essa gordura, e geralmente algumas questões ali do Enem ou do vestibular, vai trabalhar com a questão do reaproveitamento da gordura, que um dos métodos para reaproveitar a gordura que seria jogado fora, uma forma de reaproveitar a gordura é a produção de sabão. Aqui eu coloquei uma molécula que representa uma molécula de gordura, que é o triglicerídeo, uma molécula de lipídio. Nessa molécula aqui, repara que eu tenho 3 grupos ésteres aqui nessa molécula. 3 grupos em que eu apresento 2 oxigênios entre átomos de carbono. Essa é a molécula do triglicerídeo, representa uma molécula de lipídio, uma molécula de gordura. Repara que legal que eu coloquei os grupos R. O grupo R, pensa que é uma sequência grande de carbonos. Pensa que no mínimo eu tenho aqui 12 átomos de carbono em sequência. Então, ao invés de eu ter que desenhar os 12 átomos de carbono, colocamos aqui o grupo R para pensarmos que ali eu tenho uma grande sequência de carbonos aqui no triglicerídeo. Então, pensa que esse R é uma grande sequência de carbonos ali que eu tenho. Perfeito. E aqui eu tenho a base, que é o hidróxido de sódio, que a gente já conhece. Vamos fazer aqui a reação de saponificação, utilizando o mesmo mecanismo que vimos aí no começo da aula. Qual que é a primeira estratégia? A primeira estratégia é você achar ali quem está negativo e positivo nas 2 moléculas. Então é o seguinte, nesse caso aqui que eu tenho o grupo éster, o oxigênio que faz a ligação simples, sempre é o negativo. Essa é a primeira estratégia. E aí o carbono, que não pode ser o carbono da dupla, o carbono que está ligado com o oxigênio, é ele que vai estar com a carga positiva. Então esses carbonos aqui, eles estão com a carga positiva, parcialmente positivos. Sucesso! Agora eu vou achar quem está positivo e negativo na minha base. Sódio ou metal sempre está positivo, certo? E o grupo OH sempre é negativo, que é o grupo hidroxila. Pronto, achei quem está positivo e quem está negativo.
essa ligação aqui será quebrada, essas três ligações serão quebradas, e essa ligação aqui entre o hidróxido e o sódio será quebrada também. Mas repara que legal, olha que aqui eu tenho 3 cargas negativas nessa molécula de triglicerídeo. E aqui no meu hidróxido de sódio eu tenho apenas uma carga positiva. Como é que eu resolvo esse problema? Balanceamento. Então se eu colocar aqui 3 moléculas de hidróxido de sódio, aí balanceia. Eu vou ter 3 sódios que vão conseguir entrar aqui, e eu vou ter 3 OHs que conseguiriam entrar em cada átomo de carbono aqui. Pronto, agora está balanceado, eu só monto como é que vai ficar a molécula. Aqui eu não tinha 3 grupos, então olha só, como é que vai ficar. Eu vou apenas inverter, em vez de começar com oxigênio, eu vou começar com o grupo R. Então eu vou colocar aqui, grupo R, ligado com carbono, fazendo dupla ligação com o oxigênio, ligado ao oxigênio, negativo. Quem é que entrou nesse átomo de oxigênio? Entrou o átomo de sódio. Positivo se liga com quem estava negativo. Então aqui vai entrar o átomo de sódio nesse oxigênio. Qual que é o nome dessa molécula aqui? É o nosso famoso sabão, o nosso sal orgânico. Mas repara que importante, aqui eu tinha 3 grupos e aqui eu tenho apenas um grupo. Então eu vou balancear, eu vou colocar um 3 aqui para balancear a molécula que foi formada. Toda essa molécula representa o sabão, que é o nosso sal orgânico. Então, essa molécula que foi produzida aqui é o nosso sabão. O nosso sabão, também conhecido como sal orgânico. Nosso sal orgânico. Perfeito. E agora, qual que vai ser o outro produto dessa minha reação de saponificação? Vamos colocar aqui. Aqui eu vou só copiar, ele estava na vertical, eu vou colocar apenas na horizontal. Então eu vou colocar aqui. CH2 ligado com CH, ligado com CH2. Repara que eu apenas coloquei na horizontal. O que vai entrar em cada carbono? Quem estava negativo na outra molécula, que é o grupo OH. Então vai entrar um OH em cada átomo de carbono ali. Então eu vou colocar aqui um grupo OH, um outro grupo OH e um outro OH. Repara que aqui eu tenho um triol, um álcool com 3 hidroxilas. Essa molécula ela é conhecida como glicerina. Uma molécula de glicerina. Pronto. Sucesso. Essa que é a reação química de saponificação na produção do sabão que a gente conhece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Beleza, sabemos como o sabão é produzido. Mas agora vamos ver como é que o sabão atua para limpar ali objetos que têm gordura. Mas antes disso, tirem o print. Tirou? Então sucesso. Vamos ver agora como que o sabão atua. Agora sim, vamos entender como que o sabão atua na limpeza. Aqui eu coloquei a molécula de sabão. Repara que agora eu coloquei os carbonos em sequência, eu coloquei de forma aberta demonstrando os carbonos. A molécula de sabão, falamos que ela é uma molécula anfifílica, porque ela consegue interagir tanto com a água quanto com o óleo. Isso é por conta da sua cadeia carbônica. Essa parte aqui que eu tenho 2 oxigênios, que é a parte do grupo carboxilato, é uma parte que apresenta 2 átomos eletronegativos, que é o oxigênio. Então essa parte aqui da cadeia é a parte que falamos, que é a parte polar da cadeia carbônica. A parte que eu tenho os 2 oxigênios. Essa parte podemos chamar também de cabeça do sabão, que é a parte ali polar dessa molécula. Essa parte então é a parte polar e se ela é polar, ela consegue interagir com moléculas polares também. A molécula polar que a gente está trabalhando aqui é a molécula de água. Então essa parte polar também interage com a água, então ela é hidrofílica. 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 Parte da cadeia carbônica que interage com a água. E essa parte grande, que é a sequência de carbonos, é a parte que interage com o óleo, com as gorduras, que é a parte apolar. Então essa é a parte apolar da cadeia carbônica. Por que ela vai interagir com a parte? Porque essa parte ela é apolar? Por causa que o carbono e hidrogênio, que é toda essa sequência aqui, são compostos apolares. Então essa sequência grande de carbonos torna essa parte da cadeia carbônica a parte apolar, que seria a parte da cauda. Se ela é apolar, ela é lipofílica, interage com a gordura. Então aqui eu tenho a parte lipofílica, a parte que interage com a gordura, que a gordura é apolar também. Repara que aqui eu tenho uma outra forma de representar a molécula de sabão, literalmente colocando uma cabeça e uma cauda. Essa parte da cabeça sabemos que é a parte dos oxigênios, que é a parte polar da cadeia carbônica. Então essa parte aqui é a parte hidrofílica, parte que interage com a água, a parte polar. E a parte da cauda é a parte que vai interagir com as gorduras, que é a parte apolar.
Então essa parte aqui é a parte lipofílica. Sucesso. E aí como que isso atua na gordura? Repara que eu coloquei aqui em vermelho uma bolinha que representa a parte da gordura, uma molécula de gordura imersa sobre a água. Gordura, que é apolar, não interage com a água, que é polar. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? A parte da cauda, que é a parte apolar do sabão, vai interagir com a molécula de gordura, ficando em volta da molécula de gordura. A parte da cauda vai ficar na direção da molécula de gordura. E a parte da cabeça, que é a parte que interage com a água, vai ficar virada em direção à água, formando uma espécie de escudo para a gordura. Esse escudo aqui, a gente chama, esse escudo que é formado entre o sabão envolvendo a molécula de gordura, é o que chamamos de micela. E através das micelas que são formadas, que permite que a gordura se disperse pela água. E aí com isso eu consigo limpar com mais facilidade, permitindo que a gordura que está presa naquele objeto se disperse pela água, limpando com maior facilidade. Então é esse o mecanismo que o sabão atua, por conta dele ser uma substância anfifílica. Detergentes também são anfifílicos, por isso que eles também são utilizados na limpeza. Então por isso que o sabão consegue ser utilizado na limpeza com muita eficácia, por interagir tanto com a gordura quanto com a água. Tire o print. Tiraram? Então sucesso! Essa foi a nossa aula sobre saponificação. Espero que gostem e bons estudos!